Bom, chegamos aqui na seção 5.2, onde a gente vai ver a definição da integral definida. Então veja, considera uma função definida sobre o intervalo AB, particione AB em n intervalos ou subintervalos de mesma medida, escolha pontos x e estrela dentro de cada subintervalo, x e menos 1, xi, né? A integral de a até b de f de x dx, assim que a gente lê essa notação, a integral de a até b de f de x dx é o limite da soma de indo de 1 a n do f de x estrela vezes o Δx quando n tende a infinito, desde que o limite exista. Ok? Né? Na seção anterior, de calcular somas com 4, 8 parcelas. A definição mesmo pede limite quando o número de parcelas vai para o infinito. Ok? E quando que isso ocorre, então? Então, para nós, matematicamente, isso ocorre, essa integral aí é o limite, se para qualquer epsilon maior que zero, existe um natural n grande, um n0, tal que o módulo do cálculo da integral menos a somatória de indo de 1 até n de f de x estrela Δx fica menor que o epsilon, para qualquer n superior ao n0 ou n maiúsculo determinado. Tá? Isso tem que valer para toda escolha x estrela dentro do intervalo. Pode ser o extremo esquerdo, direito, ponto médio, qualquer ponto. Ok? Então, para qualquer epsilon, por menor que ele seja, você deve descobrir um índice n a partir do qual a soma fica próxima do número da integral definida, tá? Distando desse número uma quantia menor do que o epsilon fornecido. Nomenclaturas, então. A integral definida. Integral de a até b de f de x dx. O que está ali dentro, entre o símbolo de integração e o dx, a gente chama de integrando, certo? Radicando, logaritmando, esse é o integrando. Aqueles números que vão aparecer o a embaixo e em cima são limites de integração. O número de baixo é chamado limite inferior e o número de cima é chamado limite superior. Tá? O processo desse cálculo aí é chamado de integração. E aquela soma que sempre aparece, né, como limite daquela soma dos f de x e Δx, aquela soma é chamada soma de Riemann. Certo? Então vamos lá. A integral definida de uma função sobre o intervalo expressa o valor de uma área. Né? A gente já vem visto isso desde a seção 4.9. Não, 4.9 era antiderivados. Da seção anterior, 5.1. Ok? É o limite de uma área, né? Área delimitada entre o gráfico da função f de x, o eixo x e abscissas a e b. Só que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Como nós estamos no plano cartesiano e a gente usa o f de xi, deixa eu voltar o slide aqui, ó. A gente usa um f de xi dentro da somatória, esse f de xi pode ser positivo ou negativo. O ΔX não, ele é sempre positivo, mas o f de xi pode ser positivo ou negativo. Então, quando essa contagem de áreas aí, né, áreas de regiões, quando o gráfico da função estiver abaixo do eixo x, os f de xi envolvidos na definição integral te fornecerão áreas com sinal de menos, um sinal negativo. Então, aqui, para o cálculo, você tem áreas acompanhadas de sinal. Tá? Áreas positivas, se elas forem delimitadas por trechos positivos da função, e áreas acompanhadas de sinal negativo, se elas forem áreas delimitadas por trechos negativos da função. Nesses casos, aí, se você quer calcular a área como área mesmo, você tem que corrigir o sinal. Aí a gente vai mostrar depois. Né? Você particiona o cálculo de integral, positivo, positivo, região de área positiva, região de área negativa, troca o sinal e soma se você quiser calcular o cômputo de uma área geométrica mesmo. Né? Então, vamos lá para um exemplo, só para você fazer o processo ao contrário do que foi feito na sessão anterior. Escreva como integral sobre o intervalo 0π esse limite aqui. Ó. Então, você recebe o limite quando n tende a infinito. Veja, eu tenho uma somatória indo de 1 a n, tem uma expressão aqui envolvendo xi, então é xi ao cubo, mais xi vezes seno xi, vezes o ΔX, que é fixo, né?
que é a divisão do intervalinho, é o comprimento do intervalinho. E o meu intervalo vai de 0 até π. Então, como é que eu escrevo? Quem será essa integral aqui? Então, veja lá. A integral é dada do extremo A até o extremo da abscissa A até a abscissa B. No caso aqui, da abscissa 0 até a abscissa π. Cada xi que aparece como f de xi ali na soma de Riemann é escrito como variável x livre aqui, ó. Então vai ser x cubo mais x seno x, e aquele ΔX vai ser denotado por dx na notação da integral. Ok? Então é assim que a gente escreve a integral que é dada por esse limite do enunciado. Exemplo 3, então. Expressa a integral como limite de somas e utilize um software para calcular a aproximação do valor da integral. Bom, então aqui eu tenho a simbologia a integral de 1 até 3, então o intervalo de integração é do 1 até o 3, da função EAX, dx. Aquele dx faz parte da notação do cálculo da integral. A função é a e elevado a x. O intervalo de integração é do 1 até o 3. Ok? Então a função do integrando é ax, o intervalo é do 1 até o 3. Então veja, o comprimento de cada pequeno intervalinho no processo de soma de Riemann será quanto? 3 menos 1 dividido pelo n que eu quiser, n partes. Então vai dar 2 dividido por n, o seu ΔX. Os intervalos então serão delimitados por abscissas xi, da forma 1 é a primeira abscissa, né? 1 mais ΔX vezes a quantidade i. Se você puser i igual a 1, você vai somar 2 sobre n. Se você puser igual a 2, você vai estar somando 2 ΔX. Mas, né? Aí você vai para o x2, você começa no x0. Ok? Então, a definição é limite de n tendendo a infinito, somatório de i indo de 1 a n, do f do xi, quem é o xi? Começa no 1 e mais uma certa quantidade de 2 dividido por n. Então, 1 mais 2 sobre n vezes o i, eu vou usar os pontos do lado direito, vezes o ΔX, que é 2 sobre n. O 2 sobre n é constante, aí no meu caso aí, constante para somatória, né? Aí no meu caso aí eu coloco 2 sobre n, somatória. Minha função, e elevado a 1 mais 2i sobre n. Então, eu devo escolher o número n adequado aí, de maneira que eu consiga calcular 2 sobre n vezes a somatória dos valores dessa função. Por exemplo, n igual a 25. Então, a integral, que é definida como limite, torna-se aproximadamente igual a 2 sobre 25, somatória de 1 até 25 de e elevado a 1 mais 2i sobre 25. Eu vou usar um aplicativo chamado Maxima, ou versão para Windows, né? WX Maxima, que é gratuito. Então, no WX Maxima, ele tem, eu deixei links já na pasta de material, né? E até com a apostila básica para você aprender a usar esse software. Ele tem versões para Windows e tem versões para Linux também. Se você procurar lá nos repositórios do Ubuntu, por exemplo, você encontra o Maxima, WX Maxima. Então, o comando para você calcular somatórias é o comando soma. Você busca lá no menu, soma. Aí você digita a expressão, que é essa expressão aqui, ó, 2 sobre 25, que multiplica a e elevado, então, é exp de 1 mais 2i sobre 25. Eu vou pôr 1.0, né, para ele trabalhar com casas decimais, 2i sobre 25 no expoente lá, né, 2i dividido por 25. A variável será a variável i, e ela vai de 1 até 25. Aí, quando você dá OK, você não precisa ficar decomando o comando, mas o comando é sum, né? Sum da expressão, vírgula i, vírgula início, vírgula final. Aí ele está te dando 18.07 unidades, seriam unidades de área, né? Você pode, então depois que você tem esse comando compilado lá no Maxima, você pode pôr o cursor lá e aumentar, por exemplo, aumentando a quantidade de intervalos até 175. Aí eu troco onde tem 25 por 175, troquei nos 3 locais. A melhor aproximação, eu vou ter uma melhor aproximação de 17.4. Se você colocar 54.321 para n, pode colocar lá no Maxima, ele faz a conta.
17,36, tá vendo? Ele vai se estabilizar. Vai dar 17,33, alguma coisinha. Não vai dar muito menos do que 17,3, não. Mas você pode fazer testes no seu micro aí, aumentando a quantidade, deixando esquentar o processador. Fazer teste para esquentar o processador, deixar ele funcionando. Percebe que a soma tende para um número próximo de 17,3, tá? Pode-se demonstrar que esse limite aí depois a gente vai ver o teorema fundamental, vai ser igual a E ao cubo menos E, que é aproximadamente menos 17,3. Tá bom? Exemplo 4. Calcula as integrais interpretando-as em termos de área. Bom, aí você pega o item 1. Item 1, integral de 0 a 1, então eu vou pensar na faixa de x de 0 até a faixa do 1, do eixo delimitado. Que região é essa? Delimitada entre o eixo x e o gráfico de y igual a raiz positiva de 1 menos x quadrado. Mas y igual a raiz positiva de 1 menos x quadrado é a parte superior, é a semicircunferência superior do x quadrado mais y quadrado igual a 1. Mas aí eu conheço essa área por geometria, né? Então eu sei essa resposta, né? Estou só frisando aqui no meu desenho, né? O x vai de 0 até 1, né? E a quantidade dessa área delimitada aí é π sobre 4, porque o raio é 1, né? Que é r quadrado. Π vezes 1 ao quadrado, mas é só uma quarta parte, então dividido por 4. E o outro, aqui, essa integral aqui vai de 0 até 3, né? E a função envolvida ali, o integrando é x menos 1, y igual a x menos 1, né? Então tem uma região à esquerda do 1, a reta y igual a x menos 1 está no semi-espaço y negativo, né? E depois do 1, quando você passa à direita do 1, ela fica no semi-espaço y positivo. Então, essa integral aqui será a quantidade da área ali, a quantidade da área azul. Qual é a quantidade da área azul? Base do 1 ao 3, base 2, altitude 2. 2 vezes 2, 4, mas é metade, né? Metade de base vezes altura, então é 2. E aqui, metade da base vezes altura, né? A base é 1, a altura seria menos 1, né? Certo? E eu vou dividir por 2, então dá menos meio. Então a integral toda dá 1,5. Não dá 2,5 não, dá 1,5, porque no cômputo da integral, aquela região ali entra como região de numeração negativa. Tá? Nesse exercício eu não estou calculando o valor da área geométrica. Estou calculando a integral. A integral é 2 menos aquele meio. Okay? Se a pergunta fosse, calcule a área geométrica da região triangular assim, assim, abaixo e acima, aí seria um cálculo geométrico. Aí seria 2,5. Mas o cálculo da integral é 1,5. Bom, a integral definida é calculada de uma região, mas a área é afetada. Se não, sim. Essa integral definida existe sempre? Bom, nós temos agora, vamos começar a ver as nossas ferramentas. Se a f for contínua em AB, com exceção de apenas um número finito de descontinuidades, então poderia até ter uma descontinuidade do tipo salto ali, mas apenas um número finito de descontinuidades nesse intervalo, então ela será integrável na B. Será integrável sim, a integral de f existe. Tá? Então, mas para nós, geralmente nós vamos pegar funções contínuas. Tá? Raramente a gente raramente não, em alguns exercícios vão aparecer uma descontinuidade do intervalo de integração, ou no máximo 2 descontinuidades, aí a gente vai ver nossos teoremas que a gente particiona a integração e calcula a integral sobre um intervalo contínuo da função. Então, em cálculos aproximados, como os que já foram feitos, é interessante, se você necessitar fazer cálculos aproximados, é interessante você utilizar pontos x e estrela, que são a média do extremo esquerdo e o direito de cada subintervalo. Tá? Em vez de usar o extremo esquerdo e o extremo direito, usando o ponto médio, você converge para o limite, você tem uma melhor aproximação do cômputo da integral. Né? Porque, lembrando daquelas ilustrações lá iniciais,
sempre você vai ter, ou você vai estar errando a mais ou vai estar errando a menos na área de cada faixa, né? Porque você vai pegar cada faixa e vai aproximar por um retângulo. Então, se você pegar o ponto médio, você erra menos em cada parcela da soma de rima, pegando o ponto médio, né? Porque talvez falte um pouquinho da área, mas sobra um pouquinho aqui, então a coisa compensa, né? Você chega mais perto do limite com um número menor de n, tá? A ilustração dessa figura aí, né? Você erra um pouquinho a menos, um pouquinho a mais, a coisa se compensa, acaba compensando, né? Bom, agora para finalizar, nós vamos ver algumas propriedades, alguns teoremas acerca de integrais infinitas que facilitam o nosso cálculo. Eles serão elencados como propriedades e a gente, a partir da próxima sessão, vai usar essas propriedades para o cálculo. Assim como foi feito quando a gente foi apresentado a definição do limite, a gente fez alguns exemplos, depois nós elencamos 11, acho que eram 11 propriedades limites e começamos a usar as 11 propriedades limites e mais alguns teoremas ainda, porque senão a gente não ganha velocidade, né? As demonstrações daquelas propriedades, as demonstrações dessas propriedades aqui ficam para um cálculo mais avançado, para um curso de análise matemática. Não são alvos do nosso interesse. Então vamos ver. Propriedade 1. Integral de constante dx é constante vezes o comprimento do intervalo. E, ó, veja a ilustração. Okay? É C vezes B menos A. Dá para compreender. Até nem preciso demonstrar. A integral de uma soma de funções é a soma da integral das funções. Então dá para você perceber também que quando você considera f mais g, o gráfico da f mais g é obtido, né, somando os f de x com g de x, de maneira que a soma das áreas vai fornecer para você a área da soma delimitada entre o eixo x e o gráfico de f mais g. Também a ilustração convence. Terceiro, integral de constante vezes função dx é constante vezes a integral de f de x dx. Okay? Essa propriedade vem nos acompanhando desde o cálculo de limite, né? Cálculo de derivação e o cálculo da integral de rima, agora porque vale para limite. Bom, o 4 nem precisaria. O 4 é a outra propriedade, só que o sinal negativo, né? Integral de a até b de f de x menos g de x dx é a diferença das integrais, certo? A quinta propriedade interessante. A quinta propriedade diz que, veja, leia ela da direita para a esquerda. A integral de a até b de um f de x dx pode ser particionada computando a integral de a até uma abscissa c do f de x dx mais a integral da abscissa c até a abscissa b. Então eu posso particionar, escolher uma abscissa entre a e b, particionar o cálculo da integral, né? O que é razoavelmente intuitivo, assim, pensando em área de região, né? Se eu for calcular a área dessa região, eu posso particionar aqui, calcular essa área, depois somar com o cálculo da outra parte. Certo? A ilustração é um desenho, né? Até que é intuitivo, não? Sexta, se a função for positiva sobre o intervalo, a integral será positiva sobre o intervalo. Também acho intuitivo, né? Os f de xi são sempre positivos, o delta x sempre positivo, então o limite de somas positivas vai dar um número positivo. Se o f for sempre superior a g, a integral de a até b de f de x dx é maior ou igual, né, a integral de a até b de g de x dx. Também é intuitivo, porque os f de xi serão sempre superiores aos g de xi. Então, essa soma, essa adição vai dar maior do que a adição da g, o limite também. 8. Se você tiver uma limitação da função f entre um m pequeno e um m grande, para todo x do intervalo, a integral d até b de f será m pequeno vezes o comprimento do intervalo, ficará delimitada entre m pequeno vezes o comprimento do intervalo e o m grande, o limite superior da altura da função, vezes o comprimento do intervalo. Também é intuitivo quando você vê essa ilustração, né? Se a variação funcional da f fica, por exemplo, entre 2 e 5,
Então, o cômputo da área delimitada entre a F e o eixo X vai ficar entre 2 vezes o comprimento do intervalo e 5 vezes o comprimento do intervalo, que é uma área retangular, né? Então, a área entre o gráfico e o eixo X fica superior à área do retângulo pequeno, em azulzinho forte, e inferior à área do retângulo em branco, que é o M maior vezes B menos A, certo? Então, se eu souber a delimitação da F, eu delimito a integral entre áreas de retângulos, certo? Então, essas propriedades serão utilizadas, tá bom? Na próxima sessão, então, a gente vai ver um teorema que vai trazer maiores possibilidades de cálculo para a gente, porque nós não vamos ficar calculando limites de somas, nós vamos ver um teorema que vai nos permitir, então, calcular integrais, relacionando esse cálculo de áreas, esse cálculo de limites de somas de Riemann, com as antiderivadas vistas lá na seção 4.9. Ok? Então, para essa sessão, uma lista de exercícios até que pequena e listinha aí de básica de 20 minutos. Né? Você faz todos eles aí ou faz em 30 minutos. Até mais então.